Tá Tudo bom? boa? Tudo bem, Tudo ótimo, e você? Tá me tudo vendo ou tá jóia. cortando minha cabeça? Tá um pouquinho alto, tá cortando. Tá cortando? Deixa eu baixar aqui. Tá, Melhorou? melhorou. Tá bom assim? Tá. Você tá me vendo? Eu tô te vendo bem. Tô, Tá bom. tranquilo. Eu tô. Ótimo. Vamos lá, né? Conseguiu dar uma olhadinha lá? Consegui te, Tá bom. te, te respondi hoje de manhã? Uai, então não vi ainda isso. De manhã eu fiquei em reunião. É uma reunião atrás da outra agora, né? É, se esse é o novo normal, né? Nossa, muito. Que normal é esse? Então, Adriana, aqui pra mim falta um minutinho pra gente começar. A Aline tá pedindo pra eu subir Então, um como que você vai pouco. fazer? Deixa eu ver se eu vou. Melhorou, Aline? Você tá Aline no. é nossa. Melhorou, Aline? Ok, isso. As pessoas estão entrando. Acho que a gente espera uns 2, 3 minutinhos, né, Adriana? Só para as pessoas acabarem de entrar. Tá, tudo bem. Acho que a gente já pode ir recebendo, né? Vendo quem está Sim. entrando aí. Deixa eu ver. Ah, tem bastante gente aí. Ei, Luci. Boa tarde. Renata. Gisele. Gisele. Bom que só a gente conhecida aí entrando. Tem muito apoio, né, Júnia? É, Ao mesmo tempo, muita responsabilidade, né? Porque a gente confia e que sabe muito. Cristina. A Vanise. Vanise. Que bom que veio. Valéria. Valéria. É bom, né, conversar Renata. com pessoas. Renata. Vamos dar mais Vanessa, um. boa tarde. Deixa eu dar mais um minutinho, tá, Adriana? E a gente Tá, começa. Aqui para mim, 14:02. tá bem, certinho. Então, tá bom. É bom que a gente sincroniza os Os horários, relógios, né? relógios. Vinícius, boa tarde. A gente vai gravar? Vai ficar gravado, Júnia? É, acredito que sim.
A Aline, vou até pedir para ela aqui esse comando para gravar. Tem gente aqui. Tânia, boa tarde. Jeane, boa tarde a todos, para quem está entrando agora. Anne Cristine. Ah, tá bom. A Aline me mandou o input para gravar o final. A gente está disponibilizando no canal da BRH no YouTube. Aí ao final eu falo certinho. A Tânia Zambelli. Aninha, boa tarde. A Gi entrou de novo. Ótimo. Rodrigo, boa tarde. Bom, então acho que podemos, né? Começar. Sim. E as pessoas vão acabando de chegar. Então, primeiro, quero desejar boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né? Em nome da BRHMG. Meu nome é Júnia, hoje eu estou responsável pela diretoria de conteúdo da BRH Minas. E é um prazer, né? Essa série de ações que a BRH tem feito. É um prazer estar aqui com você, Adriana. Colega de longa data, né? A gente só não vai contar a data para não contar a nossa idade, né? A gente já está nessa Isso aí. fase. Desnecessário. Mas, enfim, desnecessário. Então, agradecer a BRH por essa oportunidade, né? Agradecer a Adriana pela disponibilidade de estar conosco, compartilhando aí insights e reflexões, né, de um tema tão importante. E agradecer quem está conosco aqui nos assistindo, né? E toda a equipe que nos apoia para tornar essa ação uma realidade. Eu vou pedir, Adriana, para que você se apresente, né? Conte um pouco aí da sua trajetória para a gente. E a gente tem um tema aí bastante instigante, né? Que a gente está falando, gostei muito da sua provocação, das competências da liderança no novo presente, né? E acho que a gente tem falado nesse momento tanto de um novo normal, com todos os poréns que essa expressão já carrega, né? Mas talvez a pandemia nos trouxe, especialmente em gestão de pessoas, eu tenho visto um retorno para o que é básico, né? Eu tenho brincado assim, eu vi um relatório do Google outro dia que é Back to Basics, que é retomar os valores, né, das relações, relação pessoa a pessoa, líder-liderado, aquilo que está, de fato, sempre esteve, né, na agenda de gestão de pessoas e que nesse momento aí tem estado mais em evidência, porque acho que a pandemia, eu tenho falado que o fator humano está gritando nessa pandemia, né? Mas muito por conta dessas necessidades realmente mais básicas, né? Que muitas vezes a gente deixou de lado ou de maneira um pouco adormecida nas organizações. Então, eu queria que você começasse, né, se apresentando, acho que é a melhor forma da gente iniciar, e que depois que você colocasse para a gente as suas reflexões a respeito desse tema, para quem está participando, a gente vai receber aqui as perguntas, né? E na medida que a gente for recebendo as perguntas e a gente vai, na verdade, fazer uma conversa aqui, né, mais aberta, a gente vai evoluindo também nas reflexões. Pode ser? Claro, pode. Bom, assim, a minha trajetória, né? Eu sou psicóloga de formação e fiz toda a minha carreira no mundo corporativo, né? Então, passei por diversos segmentos, então, desde construção pesada, Andrade Gutierrez, fui para São Paulo, fui consultora de change management e trabalhei um tempo fora. E também depois fui para siderurgia no ArcelorMittal e finalizei minha carreira executiva na Localiza. Então, são segmentos diferentes que me trouxeram aí um repertório, né, de entender gestão de pessoas em ambientes diversos. E agora, né, eu sou sócia, diretora, junto com o Schiller, meu sócio, né, na HR Office. E o que a gente traz, né, muito no nosso propósito é como que a gente pode contribuir para esse mundo de gestão de pessoas de uma forma relevante e diferenciada. Então, o nosso DNA é muito de inovação. E
falando em inovação, como que a gente pode olhar para esse novo momento com um novo mindset, né? Então tem todos esses jargões, né? O novo normal, o novo presente, o novo agora, né? E apesar de todas essas nomenclaturas, a gente não pode esquecer o que trouxe a gente até aqui, né? E eu falo assim, que é o que a gente traz na bagagem. E o que a gente traz na bagagem é a nossa identidade, né? O que me faz um excelente profissional, né? O que me sustentou enquanto competências até esse momento e que não pode ser esquecido, né? Parece assim que agora no novo normal todo mundo tem que ser diferente. A gente vai incorporar com certeza novos aprendizados, mas o que a gente aprendeu até aqui é muito relevante. Não quer dizer que o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar para o futuro, né? Mas também, porque não tem jeito de eu me descarregar de tudo que eu sei, né? Eu posso desaprender algumas coisas, aprender novas, mas tem tudo que me fortaleceu. E quando a gente olha para esse novo presente, né? Como a palavra diz que é um presente, o que eu posso atuar, né, de uma forma que seja muito genuína e que seja a favor das minhas crenças, né? Então, quando eu trago as minhas crenças na bagagem, esse novo presente, o que é importante, que me sustenta. Então, o novo líder, né, e esse líder desse novo presente é muito sustentado pelos seus valores. Eu não acredito numa liderança que ela vai se moldando conforme apenas as circunstâncias, né? O que eu tenho de valores que me sustentam. E aí eu, né, em vários estudos, principalmente falando de liderança inclusiva, hoje a gente trabalha na HR Office com 4 competências, né, que a gente trabalha o desenvolvimento de líderes, que são coragem, humildade, gestão de emoções e ambidestria. Então, quando eu falo desse líder, né, que ele tem que estar sustentado nos seus valores, para mim é o exemplo da coragem, da competência coragem. O quanto que eu sigo fiel aos meus valores e convicções, mesmo que isso implique em riscos pessoais, né? Como que eu me lanço para algum desafio, sabendo que aquilo que me ampara é o que eu trouxe na minha bagagem, que são o que eu construí ao longo da vida, e mesmo que eu saiba que aquilo implica em um risco, mas para fazer a coisa certa, e aí a gente está falando muito de integridade, que é uma das competências, né, e fundamentais para esse novo presente, é o quanto que eu sou fiel a esses valores e vou seguir. Então, a questão da integridade vai além das questões éticas, né? Vai Com certeza. Muito além, inclusive, das questões éticas. É o quanto que esse líder está preocupado com o resultado sustentável. Porque a gente vem, aí sim, talvez no histórico de muitas pessoas, né, uma liderança que tem que alcançar o resultado, custe o que custar. A gente sabe que a gente tem que alcançar o resultado. Isso não deixou de... Mas que resultado é esse? É só um resultado econômico? É só um resultado financeiro? Né? A própria liderança de times é um resultado. Qual é o meu resultado com pessoas? Qual é o meu resultado com um processo mais sustentável? Qual é o meu resultado para o meio ambiente? Esse é o líder do futuro que se preocupa, além do resultado econômico financeiro, o impacto que ele causa para uma sociedade, para um ambiente, o impacto que ele traz para o mundo. Né? Então... E o que você tem visto, Adriana, hoje, né, no presente, as empresas, os líderes buscando esse equilíbrio, né? Que ações você poderia nos dar como exemplo, seja na área de desenvolvimento de pessoas, né, seja na gestão de pessoas mais ampla, da busca desse equilíbrio tão importante que você mencionou? Uhum. Bom, o que eu tenho visto, né? A gente tem a sorte de, nesse momento, a gente está rodando com o programa de desenvolvimento de líderes e que a gente está fazendo um processo de assessment. Então, o que eu percebi é como que as pessoas estão buscando uma liderança mais próxima das pessoas, né? Então, assim, sabem do momento da pressão, mas e aí a gente esse programa de desenvolvimento caiu junto com a pandemia. Eu falei assim, foi um presente, porque no meio do processo, e aí a gente começou a trabalhar de forma prática a gestão das emoções.
Porque para eu conseguir lidar com o meu time e passar tranquilidade e a consciência e clareza para esse momento, eu preciso estar bem. Então, o que nós temos feito, assim, que eu tenho visto de forma muito prática, junto com esse time que a gente está trabalhando, é o quanto que eu sei, o que eu sinto, porque emoção, ela vem. Eu nunca vou controlar a emoção, né? Ela está presente. Mas a forma como eu vou reagir a essa emoção e a forma como eu vou estar consciente, porque se eu tenho raiva, eu primeiro tenho que identificar, estou sentindo raiva. Se eu estou estressado, eu tenho que falar, estou com medo. Né? E a partir dessa conscientização, o que eu faço com o medo, com a raiva que eu estou sentindo? E aí é o que a gente está vendo de maior dificuldade das lideranças, é de conseguir conectar com si mesmo. E aí, como fazer isso? Né? A gente está introduzindo práticas de meditação, estamos introduzindo práticas de escrita, porque através, né, se eu sinto algo, né, e eu tenho consciência no momento que, ao invés de reagir na impulsividade, como que eu posso escrever a respeito do que eu estou sentindo, para que eu consiga elaborar e aí eu possa me posicionar de uma forma muito mais consciente. Então, são ações assim que a gente nunca tinha pensado nisso antes, né? Talvez esse momento falou assim, olha para dentro de você e qual recurso você pode buscar. E ontem a gente conversando, né, me faz lembrar aqui que eu perguntei para você, Júnior, o que você gostaria de ouvir, né? E que você me falou assim, Adriana, qual que é a rede que o líder pode contar, né? Porque é um peso muito grande desse líder herói, que ele tem que resolver, que ele tem que ter a solução, que ele tem que apoiar a equipe. E ele não é o super-homem, né? E nem a Mulher Maravilha. Então, quando você falou dessa rede, que pessoas podem me ajudar? E aí a gente está buscando parcerias que possam trabalhar conosco no sentido de ter mais consciência, mais clareza do que eu posso fazer. E aí, um recado também que eu queria, acho que é importante, é a gente distinguir o que é a certeza e a clareza. A certeza me coloca na posição da verdade, né? Eu sou um líder que tem certeza do que tem que ser feito. Eu tenho a verdade. Enquanto que a gente tem que caminhar nesse momento o líder que transmite a clareza, né? Que consegue transmitir para as pessoas da equipe dele o que deve ser feito neste momento, por mais que ele não tenha certeza, porque a gente está no momento de incerteza. Então, qual a clareza que eu estou frente a esse plano de gestão da crise que a gente está vivendo? Ele é transparente, ele é claro, eu consegui comunicar, as pessoas conseguem entender a importância e o significado dele. Então, eu acho que a gente tem que caminhar também de sair dessa certeza e transpor para o nível da clareza para as equipes. E você trouxe um elemento, né, Adriana, que reforça essa visão do tanto que a gente está valorizando, né, aquilo que é básico. Você falou de autoconhecimento, né, a necessidade do líder se conectar com ele mesmo, olhar para dentro, né, para poder ver os seus recursos e repertórios, para poder buscar aquilo que ele pode oferecer para a sua equipe. Você falou um pouquinho aí da segunda competência, né, da gestão das emoções. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente mais nessa linha, né, o que mais vocês têm visto, né, entre os líderes, e um pouquinho da ambidestria, que me chamou muita atenção esse termo, né? O que vocês estão encontrando aí, como que é trabalhar com os líderes nessa visão também, né, de ter olhos, né, em duas direções. Fiquei curiosa com o que vocês estão encontrando por aí. A gestão das emoções, a gente tem um programa específico desenvolvido com uma parceira nossa, e o que a gente trabalha realmente é a questão da meditação. E aí eu confesso que em vários momentos da minha vida eu fui muito cética com relação a esse ponto. E hoje eu vejo como é importante, como eu já tenho conseguido me administrar internamente, só com respiração, só com técnicas que são muito simples e são poderosas, né? O quanto que, aí falando um pouco da neurociência, quando eu estou em estresse, né, eu mando uma mensagem para o meu cérebro, foge, é perigo, né? E o quanto que o fato de você respirar, né, e se conectar no momento de mais calma, né, e consciência, você manda uma mensagem para o seu cérebro,
tá tudo bem. Então você pode agir de forma mais consciente, né? Você não precisa ir no impulso. Parece assim ser simples, muitas pessoas são céticas, inclusive a gente tem trabalhado com líderes que falaram assim: Adriana, eu nunca acreditei nisso. E outro dia eu estava no trânsito, eu fiquei muito estressado e eu comecei a praticar. E eu consegui ficar tranquilo naquela situação que estava me incomodando. Então, eu também já fui cética, né? Eu também já tive numa loucura de mundo corporativo, de 3 voos durante o dia, que você não para fazer nada disso. Será que o RH também anda muito cético ainda em relação a isso, Adriana, a prática de meditação? Acho que tem diferentes estágios, né, dentro do RH, mas como eu já fui RH também, eu fiz um curso de 2 anos que todo dia tinha meditação de manhã. E eu confesso que eu ia para essa meditação pensando assim, o que eu estou fazendo nessa meditação? O curso era ótimo, mas de manhã fazer a meditação era aquela coisa, tem que fazer, eu vou fazer. Hoje eu vejo a importância. Então eu acho que é um nível de amadurecimento, né? E de consciência realmente que a gente chega. Então talvez os RHs não tenham ainda experimentado, mas os que puderem experimentar, eu faço esse convite, porque realmente traz transformações. E recentemente a gente fez uma rodada de meditação gratuita para profissionais da área de saúde. E o quanto que assim, a gente teve, foi a contribuição que a HR Office, né, junto com essa nossa parceria, a gente estabeleceu como que a gente teve adesão e feedbacks positivos, né, que realmente é preciso cuidar, sabe aquela coisa, olhar para dentro de casa e depois a gente olha para fora, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, né, que é o o que é mais sagrado para a gente somos nós, né? Nossa consciência, nosso coração, o que a gente faz. E quando você me pergunta da ambidestria, a primeira vez que eu me conectei, né? Eu já tinha ouvido falar, mas quando eu me conectei muito com esse tema, é até engraçado, foi num ambiente totalmente distinto do mundo corporativo. Eu fui para o Rock in Rio, e no Rock in Rio tem um seminário da HSM que você trabalha os bastidores do Rock in Rio, como tudo dá certo, como que eles fazem e qual que é a aprendizagem. E aí eu comecei a me conectar como que o Rock in Rio era um evento gigante e era ambidestro. Que você tem que fazer, né? Tem que ter uma execução, tem que ter controle, tem que ter planejamento, porque acontece, né? Mobiliza milhões de pessoas e tudo tem que dar certo, porque todo mundo está ali para ver um espetáculo, né? Uhum. Então, como que eles conseguiram produção, execução e como que eles conseguem ser criativos, inovar e trazer, sei lá, um espaço favela para dentro de um ambiente de rock. Então, foi a primeira vez que eu me conectei com esse tema e aí eu resolvi trazer para o mundo corporativo. E a ambidestria é o quanto que eu consigo lidar com a minha emoção, que aí é mais uma vez a gestão das emoções, né? Com a minha emoção e com a minha razão. E muitas vezes a gente leva a ambidestria para falar assim, tem que ser a mesma pessoa que faz isso tudo. Ou é a mesma pessoa que cria, a mesma pessoa que vai garantir a performance, a execução, o controle, o dia a dia, né, os indicadores. E o que eu tenho visto é que a gente aproveita muito pouco das equipes. O líder ambidestro é aquele que consegue trazer ambidestria não nele somente, mas através da equipe. Se ele tem um perfil que está mais na inovação, que está pensando em coisas diferentes, o quanto de pessoas na equipe dele que ele está trazendo, pessoas que possam assumir mais um controle do processo, porque afinal de contas, muitas empresas no dia a dia, no final do dia, é o que você vende, o que você produz e o que está levando a gente, né, a sustentar tantas pessoas dia a dia. Essa é a parte da razão. Mas o quanto que a gente está olhando para o que vai nos sustentar no futuro. Tem que ter gente pensando das duas formas. E não necessariamente tem que ser as mesmas pessoas. Né? Então, com certeza. Acho que a capacidade do líder é identificar essas pessoas no time e conseguir extrair o melhor delas. Né? Tem vários comentários aqui, Adriana, sobre o reforçando o benefício da meditação, né? A meditação como um elemento importante da inteligência emocional, que funciona para todas as crenças, né? E acho que fica aí uma provocação para os profissionais de RH também. E um pouco também a relação do momento atual, né?
dentro ainda da gestão das emoções, antes de a gente passar para a quarta competência que você ainda vai nos apresentar, falando um pouco da questão da vulnerabilidade do líder, né? Que nesse momento estamos todos vulneráveis, e a gente sabe que a vulnerabilidade é um elo para as relações de confiança. Como é que você vê essa questão, né, do líder se mostrar vulnerável nesse momento para a sua equipe? Quais são as dificuldades que ele encontra e o que ele ganha, né, quando ele consegue fazer com que esse movimento da vulnerabilidade seja natural com a sua equipe, com seus pares, com a sua liderança superior? Como é que você tem visto isso? Bom, a questão da vulnerabilidade volta para a primeira competência, a coragem. Porque Isso. eu só posso... Há que se ter muita coragem para ser vulnerável. Para ser vulnerável, né? Então, assim, se eu sou inseguro do meu lugar e do meu espaço, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade, porque aquilo me traz uma ameaça, né? Então, se eu tenho a coragem de falar do que eu não sei, e ninguém vai saber tudo, não existe, né? Por mais que a gente tenha uma ilusão de que saiba, ninguém vai saber tudo. Então, o líder, na hora que ele traz essa questão da vulnerabilidade, ele dá espaço para que a equipe dele assuma um protagonismo, né? E mesmo que ela não saiba também, é possível construir junto. Então, se essa equipe, né? E aí eu acho que a grande chave, se essa equipe tem a confiança, e eu sempre digo assim, para você estar vulnerável, você precisa de um ambiente de confiança. E o que sustenta uma relação de confiança, né? Que a gente fala tanto, assim, como que se constrói confiança? Tem uma fórmula, né? Eu vou comprar confiança, mágica, de fazer confiança. Para mim, confiança é uma construção que se apresenta em 3 pilares. O quanto que eu sou coerente, o que eu falo é o que eu faço, e a equipe vê isso, né? Então, se eu estou levando um discurso, eu sou coerente, eu faço o que eu estou falando. Se eu tenho interesse genuíno por pessoas, porque não tem jeito, né? A coisa é fake, né? Se eu faço ali porque tem que cumprir um ritual, porque essa reunião é importante, eu tenho que falar isso, mas eu não sustento, tem que ser genuíno. Eu falo que quem não gosta de gente não pode ser líder. E o terceiro pilar, para mim, que é fundamental, o líder, para ganhar a confiança de alguém, ele tem que ter resultado. Ninguém confia em alguém fracassado, que fracassa, né, frequentemente, né? A gente tem os nossos erros, mas ter resultado é fundamental para estabelecer confiança. Então, assim, se mostrar vulnerável dentro de um ambiente confiável, que a sua equipe confie em você, porque com essa confiança todos vão se mobilizar para uma solução que, de novo, não tem que ser a solução mais certa, mas é a solução possível. E o quanto que o líder vulnerável, ele se agarra na certeza, da verdade, das questões, né, bipolares, assim, binárias, bipolares não, desculpa, binárias, é sim ou é não, tem o cinza, tem o branco e o preto, mas tem o cinza, né? Então, como que o líder consegue circular aí e estabelecer uma liderança circular? Porque ele não tem que liderar sempre. A liderança, ela pode passar por outras pessoas e isso é libertador, né, Júnia? Você está aí numa posição de liderança, o quanto que é importante, em determinado momento, alguém da sua equipe está liderando aquilo e tá bom, tudo bem, você está ali nos bastidores, está apoiando e você vai ter o seu momento também, não é exclusivo. Sim, e é tão importante, né, a gente reconhecer esse acolhimento da equipe, né, essa troca. Eu falo muito mais de uma relação de parceria, né, com a minha equipe, com as pessoas que estão juntas, que estão compartilhando um propósito, um objetivo comum, e que no fim do dia está ali comprometido em fazer um bom trabalho e somos todos humanos, né, na verdade, assim, e temos as nossas angústias, ansiedades, alegrias, estilos diferentes, né? Acho que a gente tem celebrado na nossa equipe hoje interna a nossa divergência, né, de estilos e de repertório, e que isso vem somando, né, cada vez mais na forma como a gente coloca as nossas entregas. Uhum. Tem vários comentários aqui reafirmando, né, a questão da vulnerabilidade, a indicação do livro que a Cíntia fez sobre esse tema, né, a coragem de ser imperfeito.
a relação da humildade também com esse aspecto do líder vulnerável, o tanto que a coragem é contagiante nesse contexto, né? Vários comentários aqui reforçando, acho que esse elo tão importante, né, da relação líder-liderado, que conecta, acho que é humano com humano, né? Gente cuidando de gente. Acho que hoje, né, na minha realidade, na Unimed BH, a gente tem esse propósito, né, de cuidar de pessoas, e quando a gente olha para a nossa área de pessoas, né, como uma área de apoio, a gente reconhece. Voltou? Voltou. Então, eu estava dizendo, né, para cuidar do outro, primeiro a gente tem que cuidar da gente, e acho que como líderes, né, e como equipes também de RH, a gente não pode tirar e perder isso do nosso radar. Mas eu queria te ouvir sobre a quarta competência que você mencionou lá no início, né, também para a gente poder aproveitar um pouco mais da sua experiência. A quarta competência que a gente traz é a humildade, né? E aí é o quanto que eu estou aberto para aprender com os meus erros, com as minhas limitações. E aí, a gente, no nosso processo de assessment, né, a gente faz a entrevista, a gente tem vários instrumentos, mas tem uma pergunta que me conta um fracasso. E aí, a entrevista tá naquela vibe legal, né, todo mundo Como falando assim, o que né? fez e tal, do que fez, o que aconteceu e tal. Me conta um fracasso. E você vê, assim, todas as últimas aqui eu fiz, né, olhando para o computador e tudo, mas você vê A expressão muda. a expressão e assim... Aí tem, assim, o peso que tem, né, um erro. Então, as pessoas, assim, a gente vê na hora como que eles se conectam com uma emoção que não é legal, né, que é desconfortável. Mas o que é mais interessante é que, ao final, quando eles trazem o case, e aí eu pergunto, o que você aprendeu? Sempre, 100% das vezes, né, tem um aprendizado gigantesco, que às vezes é até muito maior do que o case de sucesso que ele me trouxe. Né? Então, várias pessoas, assim, e o erro, geralmente, né, o aprendizado, ele não foi na técnica. A gente acostumou a ser muito bom na técnica, né? Mas o erro eu não envolvi todas as pessoas, eu não fiz uma leitura legal do ambiente. E aí eu me lembro de um executivo que ele chegou numa empresa que era super comando e controle, e aí ele era um diretor, e a pessoa acima dele falou assim, olha, eu quero que você faça um roadshow em todas as unidades e me traga um relatório do que você achou nesses seus primeiros 3 meses de ambientação. Tá. Ele foi, voltou dos 3 meses com um plano de ação de tudo que tinha que mudar, que ele percebia que era diferente, que né, a contribuição dele. O que aconteceu? Ele não fez a leitura do ambiente, porque ela pediu um relatório do que ele viu. E ele levou um monte de mudança. Eu não estou dizendo que essa líder estava certa, não. Mas ele não fez a leitura do ambiente e ele chegou numa empresa que era super comando e controle, que tinha muito sucesso do jeito que ela fazia há 30 anos. E ele chegou falando que tinha um monte de coisa para mudar. Então, o grande erro não foi porque ele era um profissional excelente, ele ficou 3 meses na organização, e eu fiquei super frustrada, porque fui eu que fiz a seleção dele na época. E ele foi para uma empresa gigante, eu falei assim, gente, onde a gente errou? E hoje, tendo noção, né, foi uma falta de leitura do ambiente. O plano de 100 dias, que a gente fala, né, que todo executivo faz quando chega, o plano de 100 dias dele era entender a organização. Naquela organização era entender. E não era mudar nada nos 100 dias. O que era esperado dele era entendimento. E ele foi de forma muito arrojada, com coragem, mas não era a perspectiva daquela organização. Então, assim, e ter essa humildade, né? Na própria entrevista de desligamento, quando eu conduzi, ele falou, olha, ele chegou sem graça para mim, porque ele ficou 3 meses, um processo que durou muito tempo. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não sei. E ele não sabia. Hoje, bom, essa foi a minha reflexão, né, do aprendizado. Talvez o dele tenha, olhando hoje para trás, seja outra. Mas o quanto que os erros nos ensinam e são fonte de aprendizado, né? E o quanto que a gente está permitindo o erro honesto da nossa equipe.
né? O erro que quer, de quem está tentando, de quem quer inovar, de quem quer fazer diferente. Eu tanto que eu iria dizer assim, o tanto que as organizações permitem isso, mas as organizações somos nós, né? São as pessoas que fazem as organizações. Então, acho que a gente ainda tem um desafio enorme, né, de permitir o erro como gerador de aprendizagem, né? De sair dessa cultura ainda, né, do comando e controle, como você disse anteriormente, e crescer na relação de confiança, né, na autonomia, no empoderamento, e o erro como um elemento natural. Acho que a gente tem isso muito no discurso, né? É um discurso assim muito correto, né, do ponto de vista da gestão de pessoas, mas eu Uhum. acho que a gente ainda tem muitos desafios nesse caminho, né, Adriana? Não sei, na sua prática, se você quiser compartilhar um pouco mais conosco do que você tem visto nesse sentido, Uhum. do equilíbrio, né, entre a prática da humildade, por um lado, e essa busca, né, de caça às bruxas, por outro, né? Como é que essas duas coisas conversam num certo sentido? Se você puder explorar um pouquinho Uhum. mais, por favor. Na verdade, assim, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é o líder do futuro não é o que dá respostas, é o que faz perguntas, né? Então, Excelente. o quanto que os líderes eu ia falar agente de RH, né? Porque eu não sou mais RH, mas assim, ainda me Uma coloco vez nesse RH, papel. sempre RH. Tipo isso. Então, ainda me coloco nesse papel. O quanto que a gente está se permitindo abraçar as surpresas. E aí as Uhum. surpresas, né? Tem aquela surpresinha que às vezes não te parece tão agradável, né? E o quanto que você olha para isso de uma forma de acolher o que está acontecendo e não de abafar ou de tirar logo da sua frente o que não deu certo. O quanto que a gente olha para o que deu errado e olha e fala assim, aqui tem uma fonte de aprendizado. E aí falando Excelente. um pouco assim, eu quando eu era RH, isso hoje não é porque eu sou consultora hoje, mas eu sempre tive muita curiosidade de ver o que estava acontecendo no mercado. Então, a gente é tomado o tempo todo por várias coisas. Ah, tá te oferecendo um produto, alguma coisa. E assim, é claro que a gente não tem tempo para ver tudo, né? Mas assim, o que eu diria é, seja para gestor ou para RH, se conectem com pessoas que estão no mercado, que estão trazendo alguma coisa diferente. Porque essa curiosidade não quer dizer que você vai contratar essa empresa, não é isso. Porque várias vezes eu já fiz isso para entender o que aquela perspectiva. Não é para contratar, mas é para ver o que está sendo diferente, o que você pode trazer para a sua realidade. Né? Teve uma vez até uma empresa que é super parceira hoje, né, que é um consultor, que ele foi me apresentar um produto e ele me falou um termo que eu nunca tinha ouvido e eu fui pesquisar e daquilo nasceu um projeto excelente. Então, assim, naquele momento eu não precisei daquela consultoria dele, mas ele me fez pensar em novas perspectivas. E às vezes a gente também, como RH, a gente está no dia a dia, é o dia a dia que eu tenho que me preocupar com SLA que não está preenchido de uma posição importante, é o dia a dia dos treinamentos que tem que acontecer, mas a gente não tem o tempo necessário, como que a gente pode tornar o processo mais ágil, é o processo de remuneração para trazer a retenção das pessoas, a gente fica nesse processo, né? E a gente não se abre para o que está ali de novo e talvez possa nos fazer ganhar um tempo ou mudar um pouco a nossa perspectiva. Então, assim, se eu pudesse dizer para o líder e para o RH, sejam curiosos. Assim, tá vendo alguma coisa diferente, tá sentindo um cheiro diferente de que alguém está fazendo, se aproxima, se conecta. E isso é o que você trouxe. Como que você pode ampliar a sua rede? Porque às vezes a gente Fundamental. fica, né? Os nossos grupos de RH são grupos de RH. A gente continua no mesmo movimento, né? E o quanto que a gente está se conectando com pessoas diferentes, o quanto que a gente está se comunicando com pessoas que estão fazendo meditação, o quanto que a gente está se conectando com médicos que estudam neurociência, os comportamentos, coisas diferentes para aumentar o nosso repertório. Quando eu dou aula, né, na pós, eu falo isso. O papel do líder e do professor é aumentar o repertório das pessoas, é levar mais mundo, né? Então, assim, que outros mundos existem que a gente não está se conectando? E deixo uma provocação aí para os meus colegas, né, de RH.
depois a gente fica com aquela eterna discurso também, né, de conversar RH com o negócio, mas muitas vezes a gente fica dentro, né, numa visão muito endógena. Acho que essa provocação sua é muito pertinente, porque a gente tem que passear por diversos campos, né, da gestão, e assim a gente vai ampliando nosso repertório e a gente vai se conectando cada vez mais com o negócio. Uhum. Adriana, a Cíntia colocou uma pergunta aqui, que acho que esse tema da humildade, ele desperta realmente muita curiosidade, né? Muito interesse nas pessoas. Ela pediu para você detalhar um pouco mais, né? Como despertar a visão, né, da importância da humildade em ambientes em que muitas vezes pessoas nem consideram a humildade como um ponto, né, necessário no seu processo de liderança. Então, assim, que dicas que você poderia aí compartilhar conosco em despertar a consciência das pessoas para o papel da humildade no exercício da liderança? Esse é um ponto chave, né? A pergunta do milhão, assim, né? Pergunta que não quer calar, né? A pergunta do milhão. Mas, assim, o processo de humildade, eu vivenciei numa empresa que, quando você é líder de mercado e que você tem uma distância gigante do seu concorrente, então tem aquela frase, né? Arrogância do líder. E aí você não aprende com ninguém, porque quem é referência é você. Mas, mais uma vez, você fica presa no seu segmento, você fica preso no que você está fazendo. Então, para mim, o exercício da humildade é olhar para o que você não sabe. E eu, como consultor ou como pessoa de RH, o que esse líder não está sabendo? Vamos colocá-lo em contato com o que ele não sabe? Vamos colocá-lo em um projeto que ele não domina? Que ele vai ter que... Né, porque muitas vezes eu tinha um presidente francês que ele falava assim, é muito fácil ter excelência operacional quando você está há 20 anos numa área. Então, como que a gente pode fazer a dança das cadeiras e colocar, não estou fazendo apologia de mudar todo mundo de área, mas quanto que você pode dar um projeto para uma pessoa de algo que ela nunca fez, que ela vai começar do zero e que ela vai ter que ser aprendiz, que ela vai ter que exercitar a humildade, que ela vai ter que ouvir outras pessoas, que ela vai ter que buscar esse conhecimento fora do campo natural dela. Né? Então, para mim, o exercício da humildade é aquilo, assim, né? Tem aquilo, eu sei o que eu sei, tá? Eu sei que eu sei falar português, né? Eu sei o que eu não sei, né? Eu sei que eu não sei falar mandarim, mas eu não sei o que eu não sei. Então, quando eu não sei o que eu não sei, vamos colocar as pessoas em contato com isso, porque aí é o que você vai poder se conectar mais com o que falta. E quando a gente se conecta com o que falta, a gente cresce. Tirar essa pessoa da zona de conforto, né? Acho que fica essa mensagem. E eu vou emendar isso numa outra pergunta, a gente já explorou isso um pouco, mas acho que ainda tem muita coisa importante para a gente compartilhar. Que mais, né, nesse processo de tirar esse gestor, esse líder da zona de conforto, até no seu artigo você faz uma provocação, né? Ainda temos, quando falamos de liderança, muitas pessoas que estão sentadas numa cadeira de poder, mas que não são líderes. Né? Ainda é uma realidade que a gente vivencia nas organizações de maneira geral. E quero aqui provocar também, né, os nossos colegas de gestão de pessoas e os líderes que estão também nos assistindo, que desafios a gente encontra nessa jornada? Que outros desafios os líderes têm encontrado nessa jornada de desenvolver essas 4 competências, né, que você está focando? E como que papel ainda o RH pode desempenhar para contribuir para o desenvolvimento desses líderes, né? Então, por um lado, que desafios que você ainda vê, além desse que você já mencionou, e como que o RH pode estabelecer melhor ponte com esses líderes, apoiando o seu desenvolvimento? Tá. Quando a gente fala de liderança, é quase que algo, um dom que alguém te deu, né? Um talento recebido. E aí a gente coloca o líder nesse papel endeusado, né? Mas, na verdade, todos nós podemos liderar o nosso contexto, né? Então, o que existe, quando eu até fiz a chamada para as pessoas estarem aqui, todos nós temos um papel de liderança agora, porque nós estamos vivendo um momento que ninguém tinha vivido. E o que a gente vai contar lá na frente?
Então, sendo RH, o que você quer contar desse momento que você está vivendo, histórico, e o que você vai liderar nesse momento, né? E liderar não significa que você tem que ter a posição de líder, né? O quanto que você... Exatamente. Se você, na verdade, é ocupar seu espaço de liderança, que não tem nada a ver com posição e com cargo. Então, se você é um business partner, e que tem lá sobre a sua gestão uma área de, sei lá, aciaria, ou uma área de, sei lá, de enfermagem, o que você pode fazer para liderar naquele contexto, e aí usando as 4 competências? Como que você pode ter a coragem, diante dos seus princípios, de arriscar e ousar e bancar alguma decisão? Quantas vezes a gente tem que bancar algo e a gente se coloca na frente e fala assim, isso é o certo? Porque muitas vezes a gente quer mandar para o diretor, ou a gente quer falar que seu cliente não aceitou, mas o quanto que você quer bancar aquilo? E isso implica em risco pessoal, né? Eu não esqueço uma vez essas questões de cumprimento de cota, né, para inclusão. Me deram a cota e aí eu falei assim, aquela coisa, né, ninguém queria e aí caiu no meu colo. Foi o meu pensamento naquele momento. E aí depois, evoluindo, eu pensei assim, bom, se está comigo, eu posso fazer diferença para a vida de 300 pessoas. Porque a cota era de 300 pessoas. Então, como que a gente consegue? E aí eu fui junto à auditora do trabalho e assumi, falei assim, vai ser 100 por ano. E eu assumi. Meu diretor não colocou isso, o presidente não colocou isso, eu assumi, falei, serão 100 por ano. A fiscalização está aqui, a gente vai assumir, e eu assumi. E aconteceu. Então, o quanto que a gente fica falando assim, a empresa não quer, essa cultura não deixa, quanto que a gente tem coragem, né? E aí não precisa ter cargo. Tudo bem que você precisa de validação muitas vezes, mas tem coisas que você consegue fazer no seu campo de atuação. No seu campo de atuação. Eu acho que impactante, né? Essa sua frase. Tem que ter coragem, não precisa ter cargo. Eu acho que é uma mensagem assim, muito poderosa, né? Que conversa com esse desafio que a gente estava dizendo, de muitas vezes ter pessoas com cargo que não exercem a liderança, né? E muitos líderes que não têm um cargo, ou quanto maior o cargo, né? Numa cultura que ainda a gente valoriza o tamanho do cargo, né? Que a gente pode ter ações concretas, né? De influenciar pessoas e gerar resultados, independente dessa posição que a gente ocupa nas organizações. E uma responsabilização, né, Adriana? Sem transferir para o outro, para o externo, para a cultura, para o chefe, para o par, para a equipe. Para o mundo, né? As dificuldades que muitas vezes a gente encontra não são poucas, né? Os desafios são enormes, mas eu acho que tem um espaço aí muito grande da gente crescer no dia a dia nessa coragem. Não, pode ir. Tem uma pergunta aqui, mas eu te faço na sequência. Só lembrando aqui, para quem até foi promovido pela BRH, uma palestra do Gustavo Ziller, que ficou muito essa imagem na minha cabeça na época, a questão da coragem. Ele comparou assim, você pegar a mão do seu filho e falar assim, vamos pular na cachoeira juntos? Né? E vocês dois vão pular. E aí isso demonstra o líder com liderado. Agora, quantas vezes, e aí eu falo da minha experiência, quantas vezes eu fui de mão dada, quando eu cheguei para o pulo, soltaram minha mão e eu pulei sozinha. Então, o líder que tem a coragem, ele vai junto, porque o risco é dele também. E às vezes a gente deixa a equipe, vai lá e eu tô daqui vendo o que acontece. O quanto que a gente está pulando junto na cachoeira. Né? O quanto que o RH vai junto com as pessoas na cachoeira. E não fica assim, não, mas o meu processo é esse, mas se ele fez errado, né? Se ele não seguiu o processo, será que seu processo está aderente ao que nós precisamos, né? O que faz sentido para a organização? Você ia colocar outra pergunta. A Valéria está te perguntando como que você vê o tema inovação para os líderes nesse novo normal? Que é um super desafio também, né? Eu acho que ele passa muito pela questão aí da ambidestria, de identificar realmente o que é um novo pensamento, mas aí eu também aproveito para indicar o livro da Solange Mata Machado, que é Construindo um Novo Mindset.
E nesse novo mindset, eu acho que a questão assim, do mindset fixo e de crescimento ficou muito marcado para mim o quanto que a gente está olhando para esse futuro e achando que o futuro é o presente. Porque eu vi outro dia assim, se você faz um relatório em Excel, você está no passado. Se você traz alguma coisa de inteligência artificial, se você está no novo presente. Esse é o novo presente. Agora, se você já está olhando para neurotransmissores, alguma coisa ligada que vai estar um chip, aí você está no futuro. Então, a gente fica achando que a gente está fazendo coisas que a gente está no futuro e a gente não está. Que a gente está digitalizando. Eu vivi isso em sala de aula. Né? Assumi uma pós-graduação nesse momento e fui fazer a aula e ficar 4 horas olhando para essa tela, para a parede aqui do meu escritório, com 20 alunos do outro lado. Eu falei assim, eu não aguento fazer desse jeito, digitalizar, porque isso é digitalizar, é pegar o analógico, colocar o professor aqui e ele ficar falando. Eu não consigo fazer desse jeito, não consigo. Então, eu tive que criar formas alternativas para eu conseguir lidar com aquela turma. Falar que eu fiz uma aula digital, não fiz. Eu fiz uma aula digitalizada, né? Mas, assim, também não fiz uma aula analógica. Então, quanto que a gente vai conseguir olhar para o que a gente faz? Se você tem uma empresa de camisas, colocar ela no e-commerce é digitalizar a sua empresa. Mas como que você pensa seu negócio digital? É colocando as pessoas para pensar de forma digital. Né? E não digitalizando o que já existia, que era o analógico. O que é o analógico, né? E acho que no contexto do apoio, né, que a gente estava dizendo também, do RH para os líderes, o RH também tem muito esse desafio, porque eu vejo que ele ainda convive, né, com esses 3 momentos, a planilha Excel, né, ou até antes mesmo da planilha Excel, né, uma carência enorme ainda da integração e da inteligência das informações que o RH detém, né, assim, que ele gerencia dentro de uma organização, e um futuro aí que está cada vez mais perto, né, acho que várias startups têm colocado para a gente possibilidades, mas que o desafio talvez seja a integração e o equilíbrio dessas dimensões, né? Uhum. A gente também falou no outro fórum sobre a tecnologia e a conexão humana. O risco da gente não substituir uma coisa pela outra, né? Mas usar a tecnologia a favor da humanização, a favor da conexão, a favor da qualidade da inter-relação que a gente mantém com as pessoas. E acho que esse momento da pandemia tem mostrado um lado positivo disso, né? As novas formas de estar presente, esse tipo de ação que nós fazemos hoje aqui na BRH, né? Há algum tempo atrás teria um outro tipo de alcance, né? Um outro tipo de audiência. Então, acho que a tecnologia possibilita isso, né? Uma diversidade e pulverizar um pouco mais as ações, mas a gente precisa manter também esse entendimento que ela não deve substituir ou minimizar aquilo que de fato faz com que a gente se conecte, que você começou dizendo sobre valores, né, Adriana? Uhum. E eu acho que um dos valores humanos, né, que é central no nosso equilíbrio emocional é o valor da conexão, né, de se fazer presente, de se sentir pertencido. A gente volta lá para as velhas e ainda atuais necessidades de Maslow, né, das necessidades psicológicas, e acho que esse equilíbrio das 4 competências que você apresentou tão bem nos levam de novo, né, a esse momento como líderes e como profissionais de RH, de reconectar essas pontas que muitas vezes estiveram um pouco separadas, né? Talvez a gente tenha enfatizado aí muito o externo, né? O ter, a posição, o status, o cargo, o título, a reunião, né? A viagem, aquilo que muitas vezes o mundo corporativo nos apresenta, e a gente tenha subvalorizado em alguns momentos o ser. E acho que essa pandemia nos coloca essa possibilidade, né, de voltar a reequilibrar e dar aí o devido valor a cada uma dessas dimensões. Bom, Adriana, a gente está indo para a reta final, a gente tem 7 minutinhos, né? Eu queria te pedir para fazer algumas palavras finais, né, para o público que está aqui nos assistindo, agradecer mais uma vez a presença de todos. Então, vamos fazer as considerações finais, né? Que mensagem você gostaria
de deixar para as pessoas, e depois também vou fazer um agradecimento e o fechamento aqui dessa nossa live. Uhum. Bom, o que eu gostaria realmente assim de reforçar, né, é o quanto, não sei se é pelo meu perfil, mas olhando para as 4 competências, eu acho que elas são todas importantes. Mas se alguém falasse para mim assim, Adriana, escolhe uma, nesse momento eu escolheria a coragem. O quanto que a gente tem que se sustentar no que a gente acredita e no que esse time acredita, né? Criar um propósito comum e seguir em frente. Porque se nos faltar coragem nesse momento, a gente vai ser só mais um que passou por tudo isso. E o que a gente vai deixar, né? O que nos constrói agora que você quer contar. E o que eu quero contar é que nesse momento, né, eu pude contribuir para a gestão de pessoas de uma forma a conectá-las com a sua essência. E essas competências, né, se a gente for olhar assim, você está falando de 4 competências, nenhuma delas tem resultado no meio, né? Mas elas são a forma de fazer o resultado, né? Ter coragem para usar, para seguir, para manter seus valores, ter a humildade para aprender com seus erros e permitir que a sua equipe erre e aprenda e se ressignifique diante do erro. A questão de gerenciar suas emoções, porque como que nós vamos viver esse novo mundo se a gente não tiver o mínimo de consciência e de plenitude para seguir sem o fantasma da ansiedade, da depressão, da raiva, das fúrias, do preconceito, da discriminação? Quanto que a gente vai lidar com as nossas emoções para esse mundo, né, que tem que mudar, né, que precisa mudar, que pede por mudanças, né? E, por fim, como que a gente consegue trazer a ambidestria, que não precisa ser só na gente, né? O nosso olhar tem que ser ambidestro, mas não quer dizer que a gente vai fazer tudo. E aí, o que eu gostaria de fechar é que a gente tem que escolher as batalhas, né? Não dá para fazer tudo, vamos escolher o que é importante para esse momento, o que é fundamental e o que pode fazer a diferença. Porque se a gente quiser participar de todas as lives, ler todos os documentos que nos chegam aqui por WhatsApp, fazer todas as reuniões, a gente não vai conseguir fazer nada e a gente vai ficar estressado e a nossa capacidade de criar e de inovar com estresse é muito menor, é infinitamente menor. Então, se a gente quer criar um mundo diferente, né, a partir desse presente, como que a gente pode cuidar da gente, da nossa mente, da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio, para que a gente consiga fazer processos mais sustentáveis e resultados que contribuam de forma econômica, financeira, sustentável e que acho que dentro aí, até a Adriana Falcone está aqui com a gente nessa live, né? Dentro de um capitalismo consciente, que a gente está vendo tudo que está acontecendo aqui, que se não for pela via da consciência, né, a gente vai passar por outros momentos desses e não vai ter valido de nada, porque a gente não vai aprender. Então, coragem para aprender, para mim, é o meu fechamento, assim, se eu pudesse escolher. E o que a vida quer da gente é coragem, né, Adriana? Guimarães Rosa. Já dizia o velho poeta, né? Adriana, quero muito te agradecer, assim, né? Acho que foram muitos insights para a nossa comunidade de gestão de pessoas. Então, em nome da BRH Minas, de novo, quero agradecer a sua disponibilidade, convidar esse público a continuar acompanhando as ações da BRH, né, como um todo, nesse momento e nos próximos, né, que virão. Agradecer o patrocínio da HR Office, né, a BRH Minas, aqui a gente está com uma grande parceira nessa trajetória. Então, agradecer muito, mais uma vez a todos vocês. Está piscando alguma coisa aqui na minha frente que em 10 segundos